derrama sobre a vida, continua derramando sobre a vida dele, Senhor, a tua unção, Pai. E que a palavra que será trazida através do teu servo hoje abra o nosso entendimento, Senhor, e aqueles que estão também ouvindo, Pai, e que ela, Senhor, não volte vazia, porque ela vai fazer o efeito que o Senhor, Deus, que o Senhor quer aos nossos corações, nos ensinando, nos exortando a estarmos mais, Senhor, próximos de Ti, mais fiéis a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa o Teu servo e unge os lábios dele. Em nome de Jesus, nós oramos e Te agradecemos. Amém. A paz, amados, Deus abençoe. Vamos hoje estudar 1 Coríntios, capítulo 11. A partir do versículo 17, que fala da ceia do Senhor. Tem algumas coisas que nós falamos, repetimos, mas não são explicadas o significado, como discernir o corpo do Senhor, tomar a ceia indignamente. São algumas interpretações que são dadas que confundem também a mente dos crentes. E nós vamos ver que tem igrejas em si que não definem o corpo do Senhor, que elas colocam barreiras para a participação dos crentes na ceia do Senhor. Jesus estava na ceia e é interessante que quem estava à mesa com Cristo era alguém que iria trair Jesus. E mesmo sabendo disso, Jesus serviu a ceia para ele. Então, muitas vezes nós vemos que existem restrições em igrejas com relação à Santa Ceia para as pessoas, e nós mesmos restringimos a tomar a Santa Ceia sem entender direito. Por quê? Porque achamos que somos indignos. Há uma pergunta que não quer calar, né? Quem é digno? Então vamos lá. Capítulo 11, versículo 17. Ali está o quadro, o nosso quadro. Ele fala sobre somente os membros tomar ceia. É errado. Sem discernir o corpo do Senhor. Todos os crentes é o certo. Por quê? O corpo de Cristo não é denominacional. O corpo de Cristo é universal. Ele abrange todos os crentes na terra. E é o julgamento, quem faz é a própria pessoa. O homem julgue-se a si mesmo. Então há vários erros que foram cometidos pela igreja, denominações, pelo fato de restringir a ceia do Senhor e deixar, ao invés de deixar a pessoa fazer o próprio julgamento, eles julgavam as pessoas. E é uma coisa que infelizmente aconteceu muito. Mas lá, o versículo 17 diz: nisso, porém, que vos prescrevo, eu não vos louvo, porque quando vos ajuntais não para melhor, mas sim para pior. 18. Porque antes de tudo, ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntar num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. 22. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo. Pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice, é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto
todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres este pão e beberes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Portanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Quando, porém, somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, come em casa, para que vos não ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas, ordenadas eis quando for ter convosco. Isso, amém. Vamos então, pode sentar, amados. Vamos começar a falar a respeito disso. Na primeira parte do capítulo 11, no versículo 2, Paulo louva os crentes de Coríntios porque eles têm ouvido e aceitado o que Paulo tem ensinado para eles. Já quando vai falar da ceia do Senhor, a ceia do Senhor na época era assim, eles iam para se alimentar na igreja, eles faziam uma comunhão mesmo de comidas. E tinha um momento da ceia do Senhor. Então, até mesmo Jesus, se você ler no texto de Mateus 26, ele estava comendo já, e de repente ele se levantou e falou, este pão, este cálice. Então ele deu, falou do traição que ia ter, o traidor que estava ali, e ele serviu a ceia para todos, inclusive para Judas. Então, nessa segunda parte, ele não louva, porque o que estava acontecendo é que quando eles estavam se reunindo para cear, os mais ricos chegavam primeiro e traziam as suas comidas e comiam ali, e os mais pobres, ou os que chegavam depois, não comiam nada, ou ficavam só olhando, e os ricos ficavam como que soberbos a respeito disso. Eles tinham, os outros não tinham. Então Paulo disse que eles estavam se condenando nisso, que isso não era a ceia do Senhor que eles estavam tomando, eles estavam tomando condenação para eles. Então tudo estava errado, porque os coríntios haviam transformado a simples refeição memorial numa oportunidade de festejo e embriaguez, até embriagados ficavam. E porque era vinho mesmo que se tomava na ceia. O tipo de vinho, talvez não seja o tipo de vinho que hoje existe, mas era um vinho que acabavam se embriagando. E em vez de ter um espírito de unidade e de comunicação, de que a ceia é uma comunhão e se comunica com relação a memorial, relembrar a morte de Cristo por nós, era um acontecimento de divisão entre os irmãos e os pobres. Então os ricos e os pobres ficavam ali divididos, porque faziam suas rodinhas ali, e Paulo então chama a atenção que isso não era a ceia do Senhor, isso era a condenação que eles estavam tomando para si. Alguns, eles traziam o seu próprio alimento, se banqueteavam, recusando-se a repartir com os que não tinham. A ceia do Senhor se transformava então naquilo que ela não devia ser. Então a atitude dos coríntios para com a ceia do Senhor estava muito errada. Suas festas, as bebedeiras estavam completamente erradas. A forma como eles celebravam, sua falha em compreender o significado da ceia do Senhor era ainda pior. Comiam e bebiam indignamente e, portanto, eram réus do corpo e do sangue
do Senhor. Agora, a pergunta é que nós fizemos: é alguém digno de comer a ceia do Senhor? É alguém suficientemente bom para tomar o símbolo do seu corpo e do seu sangue? E o que significa comer indignamente? Vamos lá. O corpo de Cristo foi partido para levar consigo os pecados e as enfermidades de todos os crentes. A Bíblia diz: pelas suas pisaduras ou pelas suas feridas, nós fomos sarados. O seu sangue foi derramado para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, conforme João 3,16. Agora, a ceia do Senhor é a provisão e o privilégio do crente. Todo crente tem o privilégio dessa provisão de Deus, esse memorial, para lembrar a morte do Senhor até que Ele venha. A nossa fé no digno Cordeiro de Deus faz-nos dignos de participarmos. Então, o que nos faz dignos? A nossa fé. Se eu creio que Jesus é o Filho de Deus e que Ele morreu por mim, eu estou digno de tomar a Santa Ceia e ninguém pode me julgar, porque eu que vou julgar a mim mesmo, ok? Então, nós somos pecadores, salvos pela graça, não temos esse valor ou dignidade em nós mesmos, não está em nós mesmos a dignidade. A nossa dignidade, a nossa justiça é a de Cristo em nós, e não a nossa. Então, a diferença está no crer. Jesus disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. Então, esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazem isso e em memória de mim. Em memória de mim. É um memorial. Não temos de lembrar de nossa própria dignidade. Ah, eu não sou digno. Você tem razão, mas também ninguém é. Nem o pastor é digno. Ele em si não tem dignidade, não tem justiça suficiente para estar ali, mas pela fé em Cristo Jesus, todos nos tornamos dignos. Essa é a diferença. E isso custou muito caro para muita gente, por causa do entendimento errado do que é a ceia do Senhor, e ainda tem. Então, Jesus falou que é memória dele que nós tomamos, na justiça dele, na dignidade dele em nós. Vocês não estão entendendo? Não temos de lembrar da nossa própria dignidade, porque nenhuma temos. Temos de nos lembrar de que nossa indignidade foi coberta dignamente pela de Cristo. E que, crendo nisso, somos aceitos por Deus. O que nos faz agradáveis a Deus? É crer em Jesus. Não é nossas boas obras. Isso tem que ser consequência da nossa fé, e não aquilo que nos fará agradáveis a Deus. As nossas obras são como um memorial, memória de nós também. Mas a alegria do coração de Deus é a nossa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se você quer agradar a Deus, você tem que crer que Jesus é o seu Filho. Você tem que viver a sua palavra. Isso traz a dignidade de Cristo. Aí somos aceitos por Deus. Então, como é possível, pois, comer indignamente? Alguém sabe? Como é possível alguém comer a ceia do Senhor indignamente? Quando uno está em pecado, Bom, vivendo uma vida em pecado. aí você está já voltando para a sua justiça. Quando está em pecado. Se você não estiver em pecado, você se sente digno de tomar a Santa Ceia? Sim. Aí então é a sua dignidade, não é de Cristo. Não. Esse é o problema nosso.
Nós crescemos aprendendo que eu tenho que ser digno. Agora, se eu estou em pecado, eu sei que a dignidade de Cristo não está em mim por causa do pecado. Aí sim, mas não porque se eu não tivesse pecado eu seria digno. Não, uma vez quando uno está convertido, uno es creyente, y para participar a cena del Señor, uno también sí tiene que examinarse a sí mismo, como dice la palabra Isso, del Señor. examine-se a si mesmo. Claro, y si ve que está en comunión con Dios, está bien para participar. Si ve que tiene algo que no está agradable a los ojos de Dios, ahí tiene que orar, hacer oración para pedir perdón a Deus e poder participar. Aí, na mesma hora. Porque tem pessoas que têm problemas de acusação na mente e no mês não toma ceia porque falou, gritou, brigou. No outro mês não toma ceia porque aconteceu de novo. E o diabo sabe que quando chegando perto da ceia, ele vai dizer, eu vou colocar vários obstáculos na vida dela ou dele, que aí quando chegar na ceia ele não vai tomar de novo, aí vai enfraquecendo. Porque Jesus falou, quem não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Esse tomar a ceia não é a transubstanciação que os católicos creem, que é quando você ora, aquele pão vira a carne de Jesus, e quando você ora, aquele vinho se transforma no sangue de Cristo. Isso é transubstanciação. É uma crença, um dogma católico. Nós cremos sim no memorial. Quando fizeres isso, estarás lembrando da minha morte até que eu venha. Entende? Então, como é possível, pois, comer indignamente? Vamos fazer, e fazemos isso quando não tomamos a ceia por fé. O que é fé? É o firme fundamento das coisas que se esperam, a certeza das coisas que não se vê. Quando eu creio em Deus, eu creio também na sua justiça e na sua misericórdia. João disse lá em primeira epístola dele, filhinhos, não pequeis. Mas se alguém pecar, nós temos um advogado, que é Jesus Cristo, o justo. E se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A prestação de contas da sua atitude é você mesmo que vai prestar diante de Deus. Não cabe ao pastor, ou à igreja, ou aos obreiros escolher ou determinar quem ou não tomará a Santa Ceia. E sim, biblicamente falando, com toda certeza, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Tomar indignamente, toma para a sua própria condenação. Não discernindo, não entendendo. Discernir, então, é entender o que é a ceia do Senhor. Discernimento é entendimento, é entender o que está acontecendo. Então, eu estou diante de uma cerimônia solene, onde está sendo relembrado a morte de Cristo, através da sua carne que foi rasgada por nós, que é o nosso alimento. E Jesus disse, a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. E isso estava falando em termos espirituais. Nós somos salvos pela graça, porque tivemos fé. A fé, ela agrada a Deus, e ao agradar a Deus, nossos pecados são perdoados, porque eu tive fé que Jesus Cristo sabe do meu pecado, e Ele vai saber também, que, conhecendo o meu coração, que estou arrependido daquele pecado, e aí eu oro a Ele nesse momento e peço perdão, eu pequei, Senhor. Pronto, ao falar isso, você está sendo lavado pelo sangue de Jesus, e a dignidade dele agora vem sobre você. E aí então você toma a ceia do Senhor. Então nós fazemos indignamente quando não comemos com fé. Há muitas dúvidas, por causa também da cultura religiosa que recebemos. E, infelizmente, é formado em nós uma cultura religiosa.
Então nós colocamos espiritualidade em coisas que não são e deixamos de espiritualizar aquilo que é realmente. Tem pessoas que, antigamente, as igrejas, o pão que sobrava, o cálice que sobrava, não podia ninguém tocar, não podia ninguém pegar. Aí eles que faziam, enterravam. Aí quem saboreava eram as minhocas, os vermes da terra. Qual que é a diferença de uma criança poder no final do culto dar a ela o que sobrou ali, né? Um pão, porque o momento do cerimonial, ele é ali um momento sagrado para nós. Mas após isso, todos os alimentos não podem ser considerados como algo especial, porque simplesmente foi um cerimonial, um memorial que foi feito pela morte de Cristo. Aquele pão e aquele cálice, quando orado e distribuído, ele tem esse símbolo, esse memorial do sangue e do corpo de Jesus, da carne dele. A partir de então que termina o cerimonial, o alimento que sobrou pode ser reaproveitado para outras coisas. Amém. Amém. Mas a gente aprendeu muito diferente às vezes, né? Nada como a gente se aprofundar em conhecer mais do que a palavra de Deus nos é ensinada, além daquilo que nos foi passado, para ver se realmente o que foi ensinado é realmente o que a Bíblia diz. Por isso que os bereanos, eles ouviam, aceitavam de bom grado, mas conferiam nas Escrituras se aquilo que eles ouviram de Paulo era mesmo o que estava nas Escrituras. Então isso é que é maravilhoso, o crente examinar. Quando examina, não é somente ler, examinar é procurar detalhes, né? Então ele fala que a ceia do Senhor, como provisão e privilégio do crente, ele fala que deve ser tomada por todo crente. O corpo de Jesus, então ele foi partido, levou consigo nossas dores e enfermidades. O sangue foi derramado para salvar todo aquele que nele crê. Então, é o privilégio de todo crente poder tomar a Santa Ceia. Então, agora, interessante que o primeiro é falar sobre comer indignamente. Quando fazemos isso é porque fazemos na dúvida, não por fé. Se tiver em dúvida se é realmente ou não, e tomar indignamente, então é culpado. Mas também comemos indignamente quando não discernimos o corpo do Senhor. Então, vamos lá. Agora, vamos analisar o segundo, que é o que significa discernir o corpo do Senhor. Bem, o que é o corpo do Senhor? O que é o corpo do Senhor? É uma organização eclesiástica? É um crente na sua individualidade? O crente só não é o corpo do Senhor. O corpo do Senhor é a comunidade evangélica, mas aonde? No mundo. Não é aqui, não é no Japão, não é na denominação. Todos aqueles que creem em Jesus, fazem parte do corpo de Cristo, eles são dignos para tomar a Santa Ceia, porque a dignidade de Cristo está nele. Então, é um crente na sua individualidade? Não. O corpo do Senhor são todos os crentes, sem levar em conta raça, nacionalidade, denominação. Algumas organizações eclesiásticas, algumas igrejas, têm o que elas chamam de comunhão fechada. Só quem é membro da igreja local pode tomar a Santa Ceia. Se vier crente de outra igreja, já não pode. Por que não pode? Não sei como é que está a vida dele, mas quem disse que você tem que dar conta da vida dele?
É ele que tem que dar conta da vida para Deus. Então, só os membros do seu grupo é permitido comer a ceia do Senhor. Tais denominações não estão discernindo o corpo do Senhor. O que quer dizer? Não estão entendendo o que é o corpo de Cristo. Eles acham que o corpo de Cristo são só aquele povo que está ali. E isso é pecado. E isso torna-se um pecado, um erro muito grave. Por quê? Porque eu estou discriminando os outros crentes que são parte do corpo de Cristo também. Com isso, eu estou dizendo que só aqueles que pertencem à sua igreja pertencem ao corpo de Cristo. Isso é muito errado, isso é terrível. Estão comendo, bebendo condenação para si mesmos. Por essa causa, ele diz, muitos são fracos, muitos estão doentes, e muitos já até partiram para a eternidade, já dormem. Chega a esse ponto. Deus muitas vezes tira vida de líderes. Leva embora logo porque estão errando. Não estão discernindo o corpo do Senhor. Estão facetando, cortando, rompendo, está ficando exclusivista. Só ali, só aquele grupo fechado é que tem direito a participar dessa comunhão. Aí você pergunta, por quê? Porque esses crentes eu sei como estão, os outros que vêm não sei. Você sabe? O pastor nunca sabe como estão os crentes, mesmo da igreja dele. Ele pode saber, mas cada um é que sabe da sua própria situação. É por isso que ele diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. A responsabilidade é pessoal, não é do pastor. Quando alguém me diz, pastor, tem uma pessoa que pegou a ceia, o que eu faço? Deixa eu pegar. O problema é dela. Se for uma pessoa que não é crente, nem entendeu nada, aquilo ali para ela vai ser nada, como que fosse um pedacinho de pão e um suco de uva, acabou. Agora, se o crente, ele está examinando a si mesmo, ele percebe algum erro, e ele não está arrependido daquele erro, e toma, aí está tomando indignamente, porque não tomou por fé. Agora, se ele tiver fé, ele vai confessar o seu pecado, porque o Espírito Santo vai mostrar para ele na consciência que ele pecou. Ele, Deus, me perdoe, eu estou errado, eu errei, me perdoe, e eu quero participar dignamente. Então, que a dignidade de Cristo venha sobre a minha vida. E como que a dignidade de Cristo vem sobre a nossa vida? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Bom, aí eu estou livre para tomar. Por quê? Porque eu tive fé. Eu creio que Jesus perdoou o meu pecado. Então eu agora sou digno pela dignidade de Cristo em mim, pela justiça dele. Vocês vão entendendo? Porque às vezes, como a irmã Verônica falou, existe um risco de a pessoa se examinar e dizer, estou digno de tomar, porque eu não tenho pecado, então eu sou digno. Está errado. Todos somos pecadores, pastor. Todos estamos pecando, não? Não há dignidade em nós, nem justiça em nós. Agora, quando eu, pela fé, creio em Jesus, aí sim a justiça de Cristo em mim me torna digno para participar. Não é importante isso? Tem tanto crente que ficou tanto tempo sem tomar ceia. Digno também é o que não confiesa seus pecados, pastor. E é. Se não confessa, tem pecados que a confissão pode ser feita diretamente para Deus. Amém.
Mas tem pecados que, além de confessar para Deus, tem que também se acertar com uma pessoa, que nós pecamos, ou o pecado tem que ser confessado. A Bíblia diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orais uns pelos outros. Nessa confissão eu estou. Agora, por exemplo, hoje, alguém pode dizer: eu tenho que confessar para alguém meu pecado. Aí vai procurar um irmão, uma irmã, e ali abre o coração e confessa, esperando que aquilo fique ali, né? Daqui a pouco o negócio está todo mundo sabendo. Aí você fica se sentindo, aí você vai pecar de novo, que vai se magoar. E a mágoa vai deixar você com raiva daquele irmão que contou a sua vida, que hoje aqui você contou algo. Então, o que fazer? Por que Deus coloca liderança? Porque Deus coloca líderes, para que esses possam ouvir e ajudar e orar junto e ficar ali. Porque pecado confessado e perdoado, Deus não lembra mais. Por que a gente vai lembrar? A Bíblia diz: os pecados dantes cometidos na vossa ignorância, eu não me lembro mais. Isso é, Deus nunca vai cobrar de nós. Mas as pessoas cobram o nosso passado. Viu como nós queremos ser tão mais justos que Deus, quando cobramos dos outros o seu passado. O passado, ele só é passado, também tem que ver isso, se a pessoa se arrependeu e deixou. Porque se a pessoa diz que se arrependeu, mas não abandona o pecado, então não foi arrependimento, foi remorso. Porque ele sabe da consequência que sofrerá por causa do pecado. Mas ele volta a praticar, continua na prática. Então isso não é arrependimento. Isso é medo só do castigo, da punição. Agora, quando a pessoa abandona, nunca mais, a Bíblia diz com relação a Davi, Davi nunca mais cometeu o mesmo pecado. Então é isso que a Bíblia relata. A gente pode até cair numa cilada, no pecado, mas a Bíblia diz: se arrependeu e deixa, alcançou misericórdia. Então, a minha justiça, mesmo que eu me arrependa, que deixe o pecado, ainda assim continuo injusto, indigno. Mas se eu estou crendo em Jesus, aí eu sou digno. Porque a dignidade dele em mim, a justiça dele. Deus olha para nós, amados, ele vê Jesus em nós, porque o Espírito Santo habita em nós. Então a justiça dele é que nos torna justos, e não a nossa. Por melhor e mais bondade que façamos, por boas obras, nada disso justifica-nos diante de Deus. A justiça de Deus em nós, através de Jesus Cristo, é que nos faz santos ao Senhor. É por isso que Paulo, ao escrever a carta aos Coríntios, ele começa chamando a igreja de santos, separados, igreja santa do Senhor. Mas depois ele começa a mostrar as falhas da igreja, os problemas que existiam lá dentro. Essa igreja aqui, ele chamou de santa, de separada para Deus, era uma igreja que tinha problemas para ser resolvidos, de comportamentos. E ele, durante os capítulos seguintes, foi exortando aos crentes. Inclusive o capítulo 3 e capítulo 6, ele fala sobre o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, que não pode se dar à prostituição, porque esse corpo foi separado para ser a habitação de Deus em nós, através do Espírito Santo. Ok? Pastor, yo creo que no se entendió bien, ¿no? Lo que yo sí sé es que no somos, como dice, no somos dignos, solamente por la sangre de Jesucristo, que el Señor nos acepta, ¿no? Cuando uno confiesa. No, yo por eso que quiero aclararlo, que yo no dije eso, ¿no? Tal vez se me entendió mal, pero isso é o que quero. Não, só fiz a correção quando o irmão falou: se não
estou em pecado, se estou sem Examinamos, pecado, sempre se temos que examinou que eu examinar. estou sem pecado, então sou digno. Não, você não é digno mesmo sem pecado. Que não julga pecado. Por quê? Porque a nossa dignidade não nos faz dignos. Abraço. Porque creu em Jesus, você é digno. Você tem dignidade. Há de Cristo em nós. Amém? Agora, eu também aprendi, e a gente cresce, tem muito crente assim, que quando ele percebe que fez alguma coisa errada, procura fazer um monte de coisa boa, para dizer, Deus, ó, tá vendo? Agora eu fiquei bonzinho, então me perdoa. No, pastor, todos os dias temos que, em cada momento, temos que Sim, pedir perdão. pensamentos, Sim, palavras, não somos perfeitos, atitudes. somos indignos sempre. mas agora nós temos que ter paz. Porque Romanos 8, o que ele diz? Tem uma condenação lá para aqueles que estão em Cristo Jesus. Pronto. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. É por isso que a gente pode dizer, a nossa inclinação para a carne vai nos trazer morte, mas a inclinação para o Espírito trará vida. É uma batalha dentro de nós, diária, como a irmã falou, diariamente. Está na mente, a campo de batalha é aqui dentro. Que um filme que você vê, uma cena que você assiste, os olhos é a janela da alma. Você vê aquilo, entra e processa. Aí vai trazer ou desejos, vai trazer repulsa, vai trazer indignação daquilo que você está vendo e você está ouvindo. Quando você tem a mente sã, cristã, pura, quando a janela da alma te mostra algo que provoca uma atração para o pecado, a repulsa, o nojo, é por causa do amor a Cristo. Eu não quero pecar contra o meu Senhor, meu corpo é templo do Espírito Santo e eu não quero desagradar o coração do meu Deus, então eu não aceito isso, eu tenho nojo disso. Não porque a carne não queira, mas porque o meu espírito não quer. É diferente. É viver espiritualmente, é isso, é viver no Espírito. É sempre ver as coisas que o mundo oferece, as coisas que são as tentações, os pecados que estão diante de nós. Nós controlarmos, nós rejeitarmos e dizermos não. Por quê? Porque, você não pode pecar? Posso, eu posso pecar, mas eu não devo. Porque eu pecando, eu vou entristecer o coração do meu Salvador. Então, quando você tem essa consciência, você não peca com medo. Sabe? Você não peca porque eu tenho medo. Você não peca porque você ama o Senhor. Isso é diferente. Quanto tempo a gente não deixou de pecar com medo do castigo de Deus? Não porque ama Ele, mas porque sabe que é errado. Só isso. Ao passo que quando você sabe que é errado, mas você não quer, não porque você sabe que é errado e tem consequência, mas porque você diz, eu não quero desagradar o coração do meu Deus. Isso alegra o Senhor, porque esse é o real motivo de não pecarmos. Que antes nós éramos escravos do pecado, dominados por ele. Agora, hoje nós somos livres do poder dele, mas não da presença. Diz aquele louvor que a gente canta na harpa, tentado não cedas, ceder é pecar. Mais alto e mais nobre será triunfar. E esse triunfo vem exatamente pelo amor a Deus, e não por eu ser santo. Viu? Fui tentado e nem pequei. eu sou um crente mesmo. Não, você não é. Você pode cair. Nunca desafie o pecado. Nunca flerte com ele. Você cai. Porque só de se julgar santificado, porque eu resisti, eu não aceito, eu não quero para a minha vida, só desse eu que a gente fala já é orgulho. Já é um orgulho. E o orgulho é fatal, porque o orgulho mata. O orgulho destrói a fé. Porque a gente se sente melhor e maior do que os outros.
Jesus provou isso com a prostituta que foi lançada aos pés dele. Apedreja. A lei manda. Jesus olhou. Você estava lendo aí? Hoje estava lendo. Estava lendo hoje. De João, capítulo 8. Apedreja. Jesus falou, ok, é para apedrejar. A lei diz, muito bem. Então, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E Jesus nem. Estava escrevendo. Aí ficou lá na terra. Alguns dizem, né? Estava escrevendo o pecado de cada um, mas isso aí a Bíblia não está dizendo, então não vamos inventar aqui não. Não vamos colocar coisa que a Bíblia não diz, né? Mas a Bíblia diz que cada um deles foi largando a pedra e foi, ó. Desde os mais velhos até os mais jovens. E possivelmente, porque se era pela lei, aonde está o homem? Porque pela lei eram os dois que tinham que ser apedrejados. Solamente encontraram a mulher. Só a mulher. E talvez o que estava com a pedra na mão fosse o que pecou com ela também. Ninguém sabe, a Bíblia não diz. Mas veja que Deus é justo. E o Senhor Jesus, depois de um tempo, olhou, mulher, cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela, não, Senhor, ninguém me condenou. Imagina a situação daquela mulher, como é que estava ali. Sabia que era pecadora, ela tinha consciência. Sabia que a lei era contra ela, e a lei mata. Por isso que a letra mata. Nesse caso, a lei traz o juízo, mas o Espírito, ele vivifica. Jesus estava ali. Jesus é vida. E a morte não prevalece onde Jesus está. A mulher simplesmente falou, ninguém me condenou, Senhor. E ele falou, nem tampouco eu te condeno. Mas vai, não peques mais. Pronto. Se tornou uma discípula de Jesus. É isso que o amor faz. O amor não mata, o amor não condena, o amor restaura. Então vamos lá. Essas denominações que fazem então essa acepção de pessoas, que discriminam o corpo de Cristo, que só os membros da igreja deles podem tomar a ceia, eles estão errando e bebendo condenação para si. Por quê? Porque estão retalhando o corpo de Cristo. Não, aqui nós somos o corpo, vocês não. Então isso traz condenação para eles. A coisa séria é comer a ceia do Senhor, é coisa séria. Não devemos tomar levianamente. 3 coisas devemos fazer quando nós a comemos. Primeiro, devemos rememorar, lembrar por que estamos fazendo aquilo. Olha, isso aqui é o corpo de Jesus que foi rasgado por mim na cruz. Esse simbolismo é muito importante. Eu vou comer dessa comunhão com Ele. Agora, esse cálice que eu vou tomar, ele está simbolizando aqui o sangue de Jesus derramado por mim. Então, quando você toma, você está dando consciente e não toma indignamente, mas discernindo, entendendo aquele momento. E devemos ter esperança, porque ao tomar a ceia, lembramos da morte dele até que ele, a esperança da sua volta. E depois, examinar a nós mesmos. Então, ter fé no que Cristo fez, lembrando-nos de que foi por sua morte e ressurreição que fomos feitos dignos. Devemos ter fé no que Cristo fará, esperando sua vinda, observando a ceia do Senhor, para mostrar que cremos que Ele voltará. Aí, se nós examinarmos a nós mesmos, comemos o pão, bebemos o cálice, alguns examinam-se a si mesmos e se recusam a comer e beber, dizendo que são indignos.
Em assim procedendo, eles estão mostrando que não entendem, que não é a dignidade deles, mas a de Cristo que torna possível essa participação. Mas e aí, pastor, pode tomar de qualquer jeito? Não. Você examinou? Tem algum pecado? Então, a confissão. Eu reconheço que eu sou pecador. E pronto. Ao confessar o pecado, ele é fiel e digno e nos purifica. Acabou. Eles não discernem que agora, discernir é entender, são parte do corpo de Cristo, mediante a fé, e que se a recusa de comer consiste também, se eu não comer, eu sou parte do corpo de Cristo. Eu estava com um problema, mas o sangue de Jesus me purifica. Aí então, se eu me recuso, eu estou insultando a memória de Cristo, que Ele fez esse sacrifício para me tornar parte desse corpo. Então, se você come alguma coisa, todo o seu corpo vai ser beneficiado por isso. Por isso Paulo diz aos crentes que examine-se a si mesmos. E não deixe nada para depois. Ali mesmo se examina, ali mesmo se retrata, ali mesmo é perdoado. Por quê? A fé. A mulher foi perdoada instantaneamente. Ela tinha sido apanhada no ato do adultério. Mas, como Deus conhece o coração, Ele trabalha pelo coração. Então, se qualquer pessoa falar, então de qualquer jeito eu vou tomar a Santa Ceia, agora vai tomar indignamente, vai ser réu do corpo do sangue de Jesus também. Agora, se a pessoa tem um coração contrito e quebrantado, Deus não despreza. Ele ouve e perdoa. E por isso Paulo diz aos crentes que examine-se a si mesmo, porque se eles se julgam a si mesmos, Deus não os julgará. E se eles não se julgam a si mesmos, Deus os julgará. Por quê? Porque se eles recusam o juízo de Deus, serão julgados com mundo. Quando somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então veja, se a atitude parte de nós, Deus não nos condena, porque nós julgamos a nós mesmos. Mas se nós não nos julgarmos, sofreremos fraco, doente ou dormir, morto, tanto fisicamente como espiritualmente. Eu vi crentes fracos na fé, por não discernir o corpo do Senhor. Crentes que não tomam a ceia do Senhor porque se sentem sempre culpados, indignos. Sempre será, vai morrer indigno. A dignidade nossa está em Cristo. Pronto. Aí está resolvido o meu problema, o seu problema. A ceia do Senhor será tomada de uma forma discernida. Isso é, entendido o ato que estou fazendo. Não é a minha justiça, é a de Cristo em mim. Para que ela esteja em mim, eu tenho que, assim como o Espírito Santo soma no meu coração, me mostra o meu erro, eu peço perdão, confesso o meu pecado. Estou digno, mas essa dignidade é a que Cristo colocou em mim. É a dele. E aí eu tomo a Santa Ceia. Tem alguma dúvida? Que Deus nos abençoe e que o Senhor possa clarear melhor o nosso coração. Não, Oscar, pode falar. Solamente agregar, pastor, de que muchos dicen, muchos falan de que la Santa Cena es para perdón de pecados, mas no es así, no es así. Cuando tomamos el cáliz, bebemos la sangre de Cristo, que la palabra dice de que nos limpia de todo pecado, la sangre de Cristo, pero no es para perdón de pecado.
Não, a Santa Ceia é um memorial Esse. pelo que foi feito, não o que vai fazer. Já foi feito. A morte de Cristo já propiciou o perdão dos nossos pecados. Então, como João diz, se eu pequei, não é para pecar, mas se eu pequei, temos um advogado, fiel e justo, que pode nos perdoar os pecados e nos purificar. Pronto. O sangue já foi derramado. E nos lava diariamente. Pastor, otra dúvida, ¿no? Que todos somos creyentes en Cristo, pero todos pecamos de alguna forma. Pero Juan dice, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido, pastor. Sim, O sea, es bien para comprender esto, pastor. ele disse assim: se alguém disser que não tem pecado, mente. Que é o pecado no singular. É o pecado que veio de Adão. Natureza pecaminosa. Jesus não morreu pelos nossos pecados. Ele morreu pelo nosso pecado. Sabe o que é isso? Quando Jesus morreu, toda a dívida que havia, os pecados acumulados estavam nos condenando. O sangue de Jesus, quando nós cremos nele, lavou. Nos purifica de quê? Alguns pecados? Todo pecado. Aí, você agora está limpo. E aí você vai seguir a vida cristã. De vez em quando você dá uma escorregada. Aí você confessa. Automaticamente é perdoado. Porque agora você já não é mais um pecador sem arrependimento. Você é um pecador arrependido. E a perfeição só chegará naquele dia da nossa ou ressurreição ou da transformação no arrebatamento. Agora, nós estamos sujeitos ao pecado, mas no nosso coração não deve ter o desejo de pecar. E Deus trabalha com o coração. Ele não vê a aparência, ele vê o coração. Eu posso estar aqui com o coração em pecado e você não sabe. Você está me vendo e está achando que eu estou santo e puro. Mas ele examina o coração. Porque Ele é onisciente, que conhece todo. É. Então esse pecado assim, é santo. E você e eu somos santos. Mas essa santidade é a justiça de Cristo em nós. Se alguém pecar, temos um advogado. O que aconteceu? Deu mais. Automaticamente Deus perdoa. Jesus está lá, Pai, eu morri por ele. Pronto. Esse versículo que o irmão leu, fala exatamente que nós temos que ser santos. Mas que santidade é a nossa? Que dignidade é a nossa? É a de Cristo em nós. Se Deus olhar para você e ver Cristo na sua vida, a poeira que acumula em nós, que é o viver nesse mundo, ela é tirada pelo sangue de Jesus. Porque todos nosotros como creyentes ya somos hijos de Dios, ¿no? Sí. Y somos hijos de Dios, somos separados, creyentes separados para Él. Y voy a esto, ¿no? De que, como usted habla, de que haya sección de creyentes en otras iglesias. En el arrebatamiento, Cristo dice, viene por su iglesia. Iglesia no solamente por decir de esta iglesia, de otra iglesia, no. E a igreja visível nem todos são a invisível. O corpo de Cristo. Na hora que houver o arrebatamento, muitos que estão na igreja vão ficar.
que eles estão, então não são. A gente não tem que estar na igreja, a gente tem que ser igreja. Mas ser igreja não é individualidade, é ser parte desse corpo. Ser iglesia diferente. Ser iglesia diferente es estar en iglesia pastor, ¿no? Debemos ser iglesia cada uno de nosotros. Isso. Ser igreja não é individualismo, não é uma pedra só que faz um edifício. É várias pedras juntas, né? Comunhão, né? Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor. Pai amado e querido, nós queremos te louvar, agradecer por essa oportunidade de conhecermos um pouco mais da tua vontade para a nossa vida, com relação à ceia do Senhor, a tomar a ceia indignamente, a discernir o corpo do Senhor. Que nós possamos, ó Deus, com esse conhecimento que a tua palavra nos traz, viver uma vida santa, desejar no coração agradar a ti. Não querer o pecado, não para não sermos condenados, mas sim para não desagradarmos o teu coração. Por isso, Pai, obrigado pela palavra, obrigado pelo teu Espírito Santo que nos ensina a cada dia. E te pedimos que o Senhor nos mantenha firmes na fé, confiantes em ti, dependentes de ti, para vivermos uma vida santa, que honre o teu nome, que glorifique o teu nome, e que a tua igreja, Senhor, seja louvada pela vida dos teus servos que demonstram ela no mundo. Nós somos a palavra demonstrada. No nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Glória a Deus.